E aí, pessoal, beleza com vocês? Tranquilo? Desculpa aí pelo sumiço, sei que foi praticamente um ano sem postar nada aí no canal. Tive várias questões em relação à infraestrutura, né? E uma delas foi a questão da minha própria internet aqui em casa. E por conta disso eu acabei ficando sem postar um vídeo para vocês durante esse um ano praticamente. E eu fiquei surpreso há uma semana mais ou menos pela repercussão que o meu canal deu, mesmo eu não tá alimentando ele. Fui procurado por uma pessoa que acessou o meu canal, a Karina, até quero agradecer ela por isso, que fez com que eu retomasse o canal depois de um ano e acessar ele e perceber que um dos vídeos que eu acabei fazendo, que é o vídeo sobre relacionamento interracial e relacionamento afrocentrado, teria mais de 1000 visualizações. Isso para mim é muita coisa. É muita coisa, não era o que eu esperava, esse alcance tão grande. E isso fez com que eu motivasse a retornar com o canal durante esse período aí. Enfim, dada a minha justificativa, vou explicar o porquê do título do vídeo de hoje, né? Você tem medo de orixá? E ele é um vídeo que é pessoal e ele fala um pouco sobre a intolerância religiosa, né, até por conta da criação evangélica que eu tive e tudo mais. Hoje, antes de eu postar esse vídeo pela manhã, eu fiquei sabendo do incêndio que aconteceu numa loja de artigos religiosos, né, lá no Rio de Janeiro, e só confirmou mais ainda a minha vontade de poder fazer esse vídeo. Peço desculpas pelos barulhos internos aí, não tenho um microfone adequado, né? Talvez o áudio até saia um pouco baixo, mas eu não tenho essa estrutura, não tenho um tripé, não tenho microfone, até porque eu não tinha essa pretensão de me tornar um youtuber ou algo desse tipo. Então me perdoe se tiver cachorro latindo, pessoa falando ao fundo, já peço desculpas para vocês porque isso acontece. Vocês não sabem qual foi a guerra de eu poder conseguir fazer essa filmagem hoje, vocês não têm uma noção. Enfim, né, dado já essa introdução do que eu vou falar e já pedindo essas desculpas para vocês, eu quero dizer também que eu vou fazer alguns experimentos em relação à maneira de edição, a uma maneira de abordar os vídeos no canal, para deixar a coisa um pouco mais dinâmica e um pouco mais fácil para mim, porque eu levo muito tempo para editar os vídeos, isso é muito trabalhoso, gravar, editar e subir, e eu vou tentar ser o mais prático e o mais simples para vocês em relação a isso. Enfim, o vídeo, como eu falei, né, ele vai abordar esse tema dos orixás, e eu quero pegar dois autores, que são os autores os quais eu vou citar, que é o Hugo Carnudo, né, que ele faz esses HQs de orixás em forma de super-herói, e era um dos trabalhos que eu tentei fazer nesse instituto, mas eu acabei sendo meio que barrado. Tá entendendo um pouco a posição da direção em relação a meio que bloquear essa questão, esse apelo em relação à religião de matriz africana. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo e falar da minha relação com a religião matriz africana. Eu não sou frequentador assíduo, mas eu tenho uma admiração muito grande, até por questão de gostar de mitologia nórdica, mitologia grega e tudo mais. E depois de certo tempo eu acabei tendo interesse pela mitologia iorubá. Só que para chegar nesse momento foi muito tempo, foram muitos desafios que eu tive que passar por ter essa religião, por ter essa criação religiosa, né? E o primeiro contato de fato com a religião foi de uma forma negativa. Foi um dos livros do Edir Macedo, falando sobre as religiões de matriz africana. Quer dizer, foi um primeiro contato meio estranho, assim, não me aprofundei que eu tinha medo. Mas depois de muitos anos
os anos se passaram, obviamente, eu fui no Museu Afro. E lá no Museu Afro, eles têm uma parte reservada para a região de matriz africana. E quando eu vi as roupas, as vestimentas e tudo mais, os adornos e tudo mais, falei, pô, meu, que bonito. Mas me desconforto, sabe? Porque não estava habituado. Mas esse foi o meu primeiro contato legitimamente em relação com as religiões de matriz africana. Passado esse tempo, eu ainda estando no evangelho e tudo, eu sempre tive muito interesse por histórias. E eu acabei pesquisando, obviamente, sobre as religiões de matriz africana. Mas não foi do dia para a noite, isso foi construído. Foi ouvindo MC, enfim. Daí as coisas foram ficando mais leves em relação aos orixás, em relação à matriz africana, porque o que é passado, que é tudo bruxaria, que são todos demônios, e quando a gente se aprofunda, a gente vai ver que não é nada disso. Até que eu passei por um momento que eu fui num centro de Umbanda, visitar, para conhecer como que era. Ali não se trabalha com os orixás, né? Especificamente se trabalha mais com caboclos e com outras entidades do que propriamente dito orixás, né? Os orixás é mais para o candomblé. Então esse primeiro contato foi até legal, né? Um contato espiritual ali que você tira alguns preconceitos, né? Porque dentro da Umbanda se tem elementos cristãs, como a imagem de Cristo, como as cruzes, então você se sente ali familiarizado, até porque dentro da Umbanda se fala de Cristo, se fala de amor. Esse primeiro contato verdadeiramente indo no centro me abriu mais a cabeça. Olha que eu tô pulando várias etapas, hein? Com essa abertura na minha cabeça, eu fui pesquisar, porque, como eu falei para vocês, eu sempre gostei de histórias. E aí a gente chegou nesse momento que eu falei do Hugo Canuto, né? Que ele fez os HQs, e os HQs eu vou colocar aí para vocês verem algumas imagens. Isso ajuda muito nessa questão de você popularizar e você colocar isso de uma forma bonita, não de uma coisa obscura, de uma coisa do demônio, uma coisa de Satanás, sabe? E as histórias dos orixás são muito bonitas. E eu não vejo problema das pessoas que são de outra religião terem esse conhecimento. Conhecimento nunca é demais, sabe? Então a gente tem que abrir um pouco essa cabeça em relação à busca de informação, à busca de conhecimento. E por sinal, eu tenho 2 livros que estão me ajudando, né? São totalmente diferentes, mas eles são ótimos para poder quebrar esse preconceito. E um deles é Os Deuses, A Origem dos Deuses, né? Vocês conseguem ver aí. Tá como Deuses Guerreiros, né? As Origens dos Deuses. Aqui fala basicamente de quem são os orixás, quantos orixás existem, né? E qual é cada um nessa escala dos orixás. Tem os orixás principais, tem os pais dos pais dos orixás. Eu não vou querer me aprofundar porque não é uma aula de religião de origem africana que eu quero ficar com vocês. Eu quero dizer mais isso, de como a gente vence o medo e o preconceito de você ter esse medo dos orixás, você achar que é uma coisa demoníaca. E no fundo você perceber que é uma história muito linda, cara. Sabe, é uma história que, putz, por que não ensinar para as crianças? Então, tirando esse dos deuses guerreiros, que é do Lucas Espírito Santo, vou colocar aí na tela para vocês verem, e eu vou deixar o link onde vocês conseguem encontrar para leitura. Eu tenho também essas lendas africanas de orixás. Esses 2 livros eles servem de complemento a essa busca de informação e de você conhecer os orixás, não necessariamente tendo que frequentar um centro, tendo que ir um candomblé, por exemplo. A história dos deuses, ela não é tanto um aspecto religioso, tá?
assim como o do Canuto, o do Lucas também ele aborda o público mais infanto-juvenil, público mais adolescente, para poder ajudar nessa desconstrução da imagem negativa que os orixás têm. Então a dica de hoje, fica essas dicas de leitura, fica essa abordagem, fica essa reflexão para vocês de que o orixá não é só demônio. Procure saber, procure pesquisar, procure ler a respeito. Isso vai ajudar muito a gente em relação a acabar com a intolerância religiosa. Vai fazer a gente dar um avanço muito grande, principalmente em relação aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Se eles procurarem por ler, por conhecimento, e quanto mais você tem conhecimento, mais você vai se libertar de um monte de prisão, de informações incorretas que você tenha, ensinamentos incorretos. Então, se de repente o seu filho está pesquisando sobre os orixás, como eu passei por esse processo de busca pessoal e sair um pouco dessa caixa de que algumas religiões acabam nos colocando, de só a nossa religião é certa, as demais são pagãs, enfim. Quem assiste a séries como o Vikings, por exemplo, sabe de como a dominação cristã era no mundo em relação às outras religiões, né? E isso se aplica até hoje. Até hoje essa abordagem, infelizmente, ela ainda acontece, da gente ser abordado dessa forma. Então vamos pensar de construir junto, de, como eu falei, de você ter informação em relação aos orixás. Tem histórias belíssimas. Você conhecer os elementos deles, eles são elementos da natureza, eles são espíritos que trazem energia. Assim como em outros povos eles cultivam a natureza, têm essa relação com a natureza, não é diferente na cultura iorubá, tá? Então fica essa dica, vamos ser menos intolerantes, vamos buscar informação. Essas dicas de leituras aí ficam para vocês, tá bom? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, mostrar como que foi a experiência de vocês em relação a como você chegou a conhecer os orixás, como você conheceu as religiões de matriz africana, fique à vontade aí, deixar seu comentário. Não esqueça de seguir o canal, dar seu joinha e vamos seguindo. Não prometo colocar vídeo frequentemente, porque é complicado para mim, é trabalhoso, mas eu vou tentar manter uma regularidade, tá bom, gente? Então, muito obrigado aí, até breve.